Bom, gente, a gente está falando sobre discipulado, né? E a gente falou tanta coisa até aqui, né? Nós já estamos em maio falando tanta coisa da vida do discípulo, que o discípulo segue a Jesus, que o discípulo ele precisa, né, desenvolver o seu sacerdócio. A gente falou semana passada. Mas no meio dessa caminhada do discípulo, né, eu acho que é o tempo mais difícil, né? E a gente vê isso claramente no Novo Testamento, porque a igreja, quando foi impactada pela descida do Espírito Santo, logo depois o apóstolo Pedro prega uma mensagem e 120 pessoas estavam num lugar, né, orando, buscando a direção de Deus. Jesus tinha dado uma instrução para eles: ficar em Jerusalém até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, para que vocês sejam minha testemunha, para que vocês falem do Evangelho, que é o poder de Deus, para que vocês preguem a mensagem do Evangelho, que Cristo morreu na cruz, para que todos os seus pecados fossem perdoados, que também ele ressuscitou e nos deixou uma viva esperança, que como ele ressuscitou também, você e eu somos eternos e viveremos com ele no reino de Deus. Já estamos treinando o que é viver no reino de Deus enquanto estamos, né, vivendo aqui nessa terra, mas sabemos que estamos aqui temporariamente, porque a nossa pátria é eterna, a nossa cidade é eterna, é uma cidade onde você e eu já estamos habilitados para viver como discípulos amados do Senhor. Mas nesse processo, né, aceitamos Jesus, né, fomos impactados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de nós, fomos batizados nas águas e logo depois a gente continua nesse processo e somos impactados pelo Espírito Santo para servir na casa de Deus, para servir ao corpo de Cristo, para servir as pessoas em amor. Continuamos nesse processo e aí somos santificados e aí já começa uma ação sua, individual com Deus. E aí é que eu acho, né? Lendo a história da igreja, eu vejo que esse é o maior problema da igreja, porque nessa individualidade sua, você, o Espírito Santo, há uma dificuldade muito grande. As pessoas se distraem, o discípulo se distrai, fica focado em coisas passageiras, em coisas que não têm fundamento. E a gente começa nesse meio se distrair. A gente é crente, diga aleluias por isso. A gente foi batizado nas águas, diga glória a Deus. Fomos batizados no Espírito Santo, diga amém. Estamos servindo ao Senhor, glória a Deus. Mas, olha, servindo ao Senhor, glória a Deus, já saiu mais baixo, né? Porque a gente está no meio. E aí as coisas da vida, as propostas que o inferno vem com as tentações, começam a enfraquecer a vida do discípulo. Qualquer coisa distrai o discípulo. E assim também foi logo no início da caminhada. Logo no início da caminhada, os discípulos começaram a perguntar aos apóstolos: olha, o pessoal que conheceu Jesus está morrendo. E aí? Como é que vai ficar essa situação? Jesus não disse que ia para o céu, Atos capítulo 1, ia preparar lugar para o seu povo e voltaria? A mentalidade daqueles que estavam próximos de Jesus, eles nem imaginariam que nós estaríamos hoje, no ano 2025, num país hiper distante de Jerusalém, falando desse mesmo Jesus. Eles imaginavam que Jesus
Ia para o céu, João 14, vou preparar-vos lugar, e aí rapidamente Jesus voltaria. Só que isso não aconteceu. E aí a igreja começou, os irmãos a falecerem, e começou a aparecer um bocado de dúvidas. As tentações começaram a aparecer no coração do discípulo. Bom, se Jesus está demorando tanto, eu posso também puxar um pouco o freio de mão. Eu posso também começar a focar a minha vida nas coisas seculares. Jesus está demorando. Esquecendo daquilo que no princípio Jesus havia ensinado a nós, os discípulos. Que o nosso foco e o nosso objetivo central não pode, no meio, ser perdido. E a gente vê isso na caminhada, gente. Sou pastor dessa igreja há 18 anos. E eu vejo, tem gente que vem e aceita Jesus, vem bem igual a bala. Pum! Tá terça-feira, tá quinta-feira, tá... Aí você... Vou chamar esse cara para perto. Aí você chama o cara para perto. Ou essa irmã para perto. Aí daqui a pouco, vem bem. Daqui a pouco... O que houve? Não se aborreceu com ninguém, mas deu uma puxada. E aí começa a focar em outras coisas. Trabalho. Começa a prosperar, porque o reino de Deus é prosperidade, diga aleluia. Aí já ganha logo um carrinho. Aí, pô, tô com um carro. Pô, domingo, vou para a igreja? Fala sério. Vou para Angra, vou para Paraty. Aí começa a desfocar. Quando na verdade, o domingo não é meu. O domingo é um dízimo que a gente deve ao Senhor. Você sabia disso? A gente fala de dízimo e muita gente pensa que dízimo é só dinheiro. Não. Dízimo é tempo. Dízimo é qualidade de primícias que você entrega a Deus. A sua mente. Tudo que diz respeito a você. E nesse processo, a igreja, em toda a história, a gente tem uma matéria na Avance, falando da história da igreja, o professor Cadu, né, saiu agora aí para dar aula para a geração radical com a pastora Grace, pastor Cadu. A gente fala sobre isso, das distrações. E a gente não pode ceder. Até Jesus foi tentado, gente, a ser distraído. Porque ele, quando chegou no tempo, porque todos nós temos um tempo, ele percebeu e entendeu que o propósito dele tinha um tempo curto, 3 anos, para ele formar um time, 12 pessoas. E essas 12 pessoas multiplicaria o reino de Deus aqui nessa terra. E por isso nós estamos aqui. Você pode agradecer a Deus pela vida dos apóstolos. Glória a Deus. Mas a gente percebe que mesmo na caminhada desses discípulos, as tentações vieram tentações sobre a vida de Jesus, como vem sobre a sua e a minha vida também. E a gente precisa estar atento, a gente precisa estar sensível. Por isso que é importante, depois de você passar pelas águas, você buscar os carismas, os dons espirituais. Eles estão elencados lá em 1 Coríntios capítulo 12 em diante. Porque um dos dons, a Bíblia diz, chama-se discernimento de espírito. A gente vive nessa terra e a gente pensa que o que manda nessa terra é o corpo, é a alma. Só que quem manda nessa terra e no mundo que a gente nem conhece é o Espírito. E há uma guerra entre o reino de Deus, onde você está, diga glória a Deus,
Se você permanecer e não se distrair no meio e perseverar aí até o fim, você entrará nesse reino. Porque para isso ele morreu na cruz, para isso ele comprou você com o seu precioso sangue. Mas existe um outro reino também, chama-se o reino das trevas, que vai fazer de tudo. Uma das ferramentas do reino das trevas são as tentações, para distrair você e desfocar você, a perder o alvo, a perder a direção. E quando a gente percebe isso, a gente pode verificar isso claramente nas 7 igrejas da Ásia. Você já teve a oportunidade de ler essa passagem? Está no livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 4. Trabalho de casa. Leia sobre essas 7 igrejas. E elas não estão apenas pautadas numa visão da Ásia Menor. A maioria daquelas igrejas ali nem existem mais. A maioria daqueles países hoje são países muçulmanos, onde não existe nem mais cristianismo como foco que havia quando a igreja foi implantada na Ásia através do apóstolo Paulo. Mas ali está em todas as eras e em todos os tempos da igreja um parâmetro, aonde você e eu precisamos, como discípulos do Senhor, estarmos inseridos dentro daquelas 7 igrejas e saber quem somos como discípulos nessa igreja, na igreja local. E aí existe 2, né? Você vai fazer trabalho de casa, você vai ver quem são as 2 igrejas que não se distraíram no meio da caminhada, mas perseveraram e foram até o fim. E a todas as igrejas, o Espírito Santo, aquele que está dentro de você, está dentro de nós como igreja, ele dava uma mensagem. Você lembra o que ele dizia? No final da carta de cada uma das igrejas, você lembra? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E na trajetória, quando se alguém vem a esse altar para ministrar para a igreja, o objetivo é esse, é que o Espírito possa falar ao teu espírito e você possa estar atento, porque qualquer coisa poderá te distrair. A igreja que Paulo começou a ministrar, a primeira carta de Paulo é justamente 1 Tessalonicenses que ele escreveu, e a maior crise da igreja era: está todo mundo morrendo. Para onde vão os irmãos em Cristo que morreram? E começou um burburinho. Sabe, fuxico gospel? Aquela coisa assim que começa, você não sabe nem da onde. Estão falando, estão dizendo, esse negócio na igreja é do capeta, né? Que se estão falando, tem né? Tem alguém que está falando. Então a gente precisa saber aonde começou o ruído. Mas a gente percebe, e aí começa. E começou. Foi necessário o apóstolo Paulo, com espírito de discernimento, dizer: gente, fiquem tranquilos. Você recebeu Jesus? Você recebeu Jesus? Amém. Você nunca mais vai morrer. Nunca mais a morte vai ter domínio sobre você. E se porventura Jesus voltar hoje, aqueles que estiverem vivos serão transformados, semelhante ao corpo dele, que a gente teve o último encontro com ele, depois de 40 dias, ele andando com o corpo ressuscitado aqui nessa terra, um corpo incorruptível. Esse mesmo corpo, você vai ser transformado. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso que a gente não celebra dia 1º de novembro. Quem é que vai 1º
Dia 2 de novembro. Obrigado, meu amor. Né? Quem aqui vai nesse feriado chorar o morto? Ninguém. Mas por que a gente não tem essa cultura? Porque a gente sabe que os nossos irmãos em Cristo, meu pai e a minha mãe, que estão sepultados, nem estão mais, né? Parece que depois de 5 anos só são removidos dos lugares porque falta espaço para colocar mais alguém lá. Já não está mais ali. E a gente está tranquilo porque eles não morreram. Eles estão descansando. Não mais no seio de Abraão. Lembra a passagem do rico e de Lázaro? Lembram disso? Ó, pai Abraão, fala lá para os meus irmãos que Jesus existe, que a promessa é real. Porque eu vim parar aqui nesse lugar de tormento. Alguém já leu essa passagem aqui? Amém? Amém? Estou falando coisa nova? Não, né? Glória a Deus. E aí Jesus, né, lá no seio de Abraão, diz para ele assim: olha, ele tem os profetas, ele tem a palavra, ele tem os mandamentos, que ele ouça e eles decidam em seguir a Jesus. E a minha preocupação são justamente sobre as tentações que a gente está vivendo hoje. No tempo de Jesus, Jesus sofreu uma tentação. Você lembra qual foi a tentação de Jesus? O que o diabo tentou Jesus? Diga, foi com fome. Homem com fome é um problema, né? E os homens digam amém. Só isso que tem aí de homem? E os homens, homem tem fome? Pelo menos eu tenho. Homem com fome fica mal-humorado, fica aborrecido, fica triste, né? Vai dando 1 hora lá em casa, eu falo assim, ai que cheiro gostoso, né? Se você não come, como é que você fica? Pelo menos eu, né? Eu fico mal-humorado, eu fico triste. E Jesus, 40 dias, o diabo foi lá tentar ele com o quê? Com comida. Resolveu? Peraí, comida não deu certo em Jesus. Vamos tentar outras coisas. Você lembra? Teve mais coisas, não teve? Vou dar poder para Jesus. O ser humano, o homem gosta de poder. O ser humano gosta de poder. E aí vou dar poder para ele. E aí Jesus disse o que para o diabo? Só o Senhor eu vou servir. E não abro mão dele, Satanás. Ele é o meu Senhor. Ele é aquele que cuida de mim. Só que o diabo foi embora? Não. Nessa luta que você e eu estamos, nesse ringue, ele nunca vai embora, gente. Ele vai estar sempre olhando ao teu derredor. Ué, Marcos, eu pensei que aceitando Jesus eu ia para o paraíso, ia ficar... Não. Pelo contrário, o encontro das mulheres aqui, né, desse ano, quantas mulheres estiveram aqui? Diga aleluia. Né? Despertadas, né? Foi aquele que vocês vestiram o quê? Revestidas. Despertada foi ano retrasado. Vocês revestiram do quê? Das armaduras de Deus. Por isso que Deus te deu a armadura. Elas estão em você. Efésios capítulo 6. Para que você e eu vençamos quando as tentações vierem. Tinha uma música do DT na primeira formação que dizia assim, não vou cantar, tá? Fica tranquilo. Quando a tempestade vem, quando a tempestade vem, tudo se transforma. Foi na primeira formação do DT. Tinha uma canção que falava disso. E querido, eu não estou aqui para te enganar. O evangelho
vai ter tempestade, vai ter tentação, vai ter. No mundo tereis aflições, porém, tenham bom ânimo em mim, porque se eu venci, vocês vencerão também. Agora eu não posso me distrair, você não pode se distrair, porque é justamente nas distrações que a gente leva uma rasteira, leva uma pancada. E aí, o que a gente precisa fazer? Eu esqueci? Obrigado, amor. A gente precisa fazer o quê? Como os crentes leem esse versículo? Orai e vigiai. Quantos já falaram isso? Orai e vigiai. Eu não tenho vergonha de dizer. Ó. Você já falou? Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Sabe quem fez isso com você? O diabo. Porque o papel do diabo é distorcer a verdade. E a gente às vezes reproduz mentiras. E se a gente está reproduzindo mentiras, elas não têm eficácia na nossa vida. Eu aprendi muitos anos até, né? Porque eu não vou mentir para você, gente. Eu poderia mentir, dizer para você que eu sempre fui um crente, que eu fazia o meu devocional, que eu lia a Bíblia. Claro que não. Eu reproduzi o que vinha do altar. E por favor, não reproduza o que venha do altar por qualquer pastor dessa casa ou pastora, sem antes você consultar a verdade. E a verdade não é o que eu falo, é o que Jesus fala através da sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então qual é a sua missão? E a minha missão é a gente não reproduzir aquilo que os outros estão reproduzindo. Um dia desse alguém compartilhou no meu Reels uma fotografia, eu achei interessante. E na fotografia tinha uma multidão seguindo para um caminho. E em cima estava escrito assim: será que é o céu? E tinha um único cara seguindo numa estrada sozinho e falando: esse está indo para o céu. Aquilo me chamou a atenção. Porque as distrações vão fazer a gente seguir a multidão. As distrações vão fazer a gente ficar compartilhando aquilo que vem, às vezes, como um fake news. Mas não se distraia. Então o versículo está lá em Mateus 26:41. Você pode ler comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Teu espírito está pronto, você já está salvo. É só você permanecer aonde? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, seguindo a Ele. Não aos pastores, mas seguindo a Ele. A verdade absoluta é Ele. E se você faz isso, você não vai ceder às tentações. Todos os dias, gente, todos os dias. Você pode ler isso comigo? Todos os dias somos atingidos por um grande número de influências. Muitas delas, apesar de aparentar algo bom, podem levar-nos ao mau caminho. Todos nós seremos tentados. O segredo é não deixar a tentação se consumar num ato pecaminoso. Esse é o segredo.
Por isso que a gente fez aqui, né, a conferência das mulheres das nossas revestidas. Porque se você e eu estamos revestidos, se você for lá, Efésios, começa antes das armaduras que Deus já te deu, diga glória a Deus. Essas armaduras estão aí com você. É só você ficar tranquilo e saber como usar. Porque cada ferramenta tem um objetivo. Ok? E quem vai ensinar você a usar essas ferramentas com eficácia? O Espírito Santo, que está dentro de você. É Ele que vai dizer como você deve usar o capacete, a espada, a couraça, a fé, calçando os pés no Evangelho da paz, embraçando o escudo. É Ele. Porque eu não posso, os pastores, as pastoras não podem estar com você 24 horas por dia. Mas Ele pode. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você e eu, como igreja, nunca mais estaremos sozinhos. O Espírito da verdade que o Pai, através do Filho, enviou e colocou dentro de você. Por isso que seu espírito está pronto. Lembra que a gente leu aqui, ó? O seu espírito está pronto. Você poderá usar de todas as armas contra a tentação. A incredulidade, os achismos, os sofismas, as distrações que o inferno vai bombardear-nos. Mas a gente precisa entender que nós temos uma prioridade. Não está aqui no esboço, mas se você quiser anotar aí no seu page, né? Se você está usando aí o nosso aplicativo, existe aí uma aba chamada Notes, e você pode pegar o versículo e começar, enquanto eu estou falando aqui, digitar todo o seu sermão, para você já ir preparando o seu sermão durante a semana. Você sabia? Está aí no Notes aí do seu aplicativo, na Bíblia King James, atualizada, que a gente tem aí para você. Então, gente, a gente precisa tomar cuidado. Todos os dias. Pastor, o diabo não esquece de mim? Claro que não. Ele tem raiva de você. Por quê? O que eu fiz contra ele? Você não. Jesus fez por você. Ele comprou você com o sangue dele. Ele te deu uma nova identidade. Ele te chama agora de filho. Ele te deu um direito de cidadão do reino de Deus. Ele já te colocou no lugar de glória na Nova Jerusalém. Você acha que o diabo, que já está sentenciado para ir para o inferno, está feliz com isso? Claro que não. Ele não está. E aí o que ele faz? Deixa eu ver o que o Marcos gosta. Você acha que ele não sabe o que eu gosto? O que você gosta? Ele sabe. De onde vem Satanás? E aí qual foi o dito dele para Deus? Jó tem tudo. Carro, Porsche, BMW, Mercedes, equipada, mora numa baita de uma casa, tem uma lancha. Os filhos dele, todo mundo é rico. Pô, qual o problema desse cara? Então, minha gente, a gente precisa saber que a gente vive numa guerra invisível, mas que se torna real no seu dia a dia. Você sabia que existem demônios para destruir a sua família? Se não sabia, fica sabendo.
demônios que querem destruir seu casamento, demônios que querem destruir a sua paternidade, demônios que querem destruir a sua paz. Por isso Jesus declara: deixe-vos. Então a paz das pessoas tem um demônio que ele é especialista em destruir a tua paz. E como eu vou saber se é uma ação do diabo ou não? A Bíblia diz: a tua luta é contra quem? É contra a esposa, é contra o marido, é contra o patrão, é contra o vizinho. É isso que a Bíblia diz? A sua luta e a minha luta é contra algo que eu não vejo. Principados, potestades, contra as hostes infernais da maldade que estão aí. Aonde, Marcos? Aqui, ó. Faça assim. Na potestade do ar. Por isso que Jesus não falou que esse lugar era bom. Lá em Gênesis capítulo 1. Está aqui. Escuta tudo que você diz. Esse menino é uma praga. Mãe aborrecida falando besteira. Esse garoto não vai dar para nada. Na nossa família ninguém fica casado. Quando dá 10 anos de casamento, todo mundo vai trair ou tem alguma coisa que o casamento esfria. Liberou, assinou a sentença. Sabia disso? Liberou, assinou a sentença, é um contrato. Seu filho não dá para nada, então deixa que eu resolvo isso. Ele não vai dar para nada mesmo. Vamos jogar uma depressão nele, vamos jogar uma ansiedade nele, vamos jogar um espírito de procrastinação. Continua dizendo que ele não dá para nada, porque a sua voz, pai, mãe, tem autoridade, poder. Então a gente precisa estar atento às tentações, porque todos os dias somos atingidos por um grande número de influências. Se liga a televisão, está todo mundo falando o que do casamento? Está todo mundo falando o que de família? Bom, se está todo mundo falando o que a Bíblia não fala, eu preciso equipar a minha família. Então, dia 6 de junho eu vou estar aqui, porque quero equipar a minha família com as armas espirituais. Então, gente, todos nós seremos tentados. O segredo é não deixar a tentação se consumar. E como eu vou fazer isso, Marcos? Resistindo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu resisto o diabo na minha força? Claro que não. Eu não tenho força contra ele. Você e eu resistimos ele com a fé no nome de Jesus, usando da autoridade que está em você, do poder que Jesus te deu, da unção que Jesus te deu, e você vai ordenar para ele bater em retirada, porque a sua casa é um lugar de paz. A sua família é família bendita de Deus. Você tem uma promessa, Josué 23 e 24, que declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que estão dizendo, eu cancelo. Fui tentado a receber um diagnóstico de morte, eu cancelo ele. Você foi lá, levou os remédios lá, levou os exames, e aí o médico disse: ih, caramba, coração, veia, tudo entupido, não sei o que. Você, oh, meu Deus do céu, Jesus, vou morrer, médico. Vai morrer. Pegou o que o médico disse, mas peraí, quem é a autoridade na sua vida? O médico ou Jesus? O médico ou a palavra?
Mas a gente dá mais valor a quem? Vamos falar, Vera. A quem? Pode falar, sem medo. Eu não vou censurar você, não. Ao médico. E a gente recebe, a gente verbaliza a sentença. E aí o que acontece? Ele disse que eu estou com gastrite. Aí você vai olhar para a comida, já embolou. Aí eu não vou comer hoje, não. Não come hoje, não come amanhã, não come depois, começa a ficar fraco. Daqui a pouco está doente. Ele falou uma verdade, sim ou não? Falou uma verdade? Sim. Mas o que você é? Diga comigo, eu sou espírito. Eu tenho uma alma. E eu habito num corpo. Você é filho amado de Deus. E a sua vida, como diz, desde a antiga aliança, ela está escrita na palma de Deus. Não vai cair um fio da sua cabeça se Deus não permitir. Então a sua vida está na mão de Deus. Porque quer morramos, quer vivamos, a Bíblia diz, somos de quem? Somos do Senhor. Nada me atribula, nada me detém. Se eu morro, estou com o Pai. Se eu vivo, estou aqui na terra saqueando o inferno. Quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor. Isso não é palavra minha, gente. É a palavra do apóstolo Paulo. Está em uma das suas cartas ensinando às igrejas. Então a gente precisa ter essa preocupação, gente. Obrigado. Diga comigo aqui, para você. Depois a gente vai disponibilizar isso aí no nosso app, tá? Mas se você quiser, leia comigo, A tentação não é pecado. Uai. Me ajuda aí, obrigado. Vamos lá? A tentação não é pecado, mas um convite a cometer o pecado. Todos nós seremos tentados. Quando você e eu somos tentados como os discípulos do Senhor, o que a gente tem que fazer? Vigiar e orar. Resistir o diabo na fé. Não adianta ligar para o pastor Renato, pastor Márcio, pastor Moisés. Eles poderão até orar por você. Mas quem é que tem que resistir? Você. É você. Você não pode se distrair. Você não pode aceitar o diagnóstico. Você não pode aceitar a incredulidade. Você não pode aceitar a sentença. Você não pode deixar o seu casamento ruir. Você. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. O mesmo Espírito que está na vida dos pastores está em você. Mas aí o que as pessoas acham mais fácil? Desistir. Retroceder. Olhar para trás. Jogar a toalha, falar assim, a nova vida não tem poder, não tem oração forte na nova vida. Não tem palavra. Ai, gente, já chegaram para mim e falaram um negócio desse. Olha só, vou embora dessa igreja, porque essa igreja não tem palavra. Sabe, uns embromations.
Você é livre para estar aqui ou não. Mas às vezes as pessoas acham mais fácil desistir. Acham mais fácil olhar para trás e falar: cristianismo assim, isso aí é muito duro. Quero esse cristianismo, não. Quero um cristianismo light. Tem cristianismo light? Pergunto eu a você, tem? Mas tem uma nova igreja que diz que tem um cristianismo light. Pode tudo. Todas as coisas me são lícitas, pode tudo. Porém, nem todas me convêm. Está lá escrito. É uma ação do maligno, gente. Vou deixar lá os versículos para você pesquisar. O maligno, ele vai estar sempre agindo. Ele vai estar sempre ao nosso derredor. Pastor, por que Jesus permitiu isso, né? Glória a Deus que Jesus está ao nosso redor. Ok? Jesus, aqui, ó, ao meu redor. E o diabo, seus demônios, esperando uma vacilada do Marcos. O que o Marcos tem que fazer? Permanecer, vigiar, estar sempre atento. Porque o diabo tem um cheiro. Faça assim, ó. Faz cheiro de enxofre, cheiro de coisa ruim, cheiro de fuxico, cheiro de murmuração, cheiro de mentira, cheiro de contenda, cheiro de divisão. Viu essas demandas? Está o diabo ali. Está ele ali tentando. E aí o que você tem que fazer? Vou usar as minhas armas. Faça isso não. Estou fazendo com o Sensei Alex. Estou ganhando medalha lá, estou arrebentando. Não vai nessa não, que tu vai levar uma rasteira. Lembra aqueles 3 meninos judeus chegaram diante do diabo e falaram assim: nós te expulsamos em nome do Deus que Paulo prega. Eles estavam na força do próprio braço. E aí o que o diabo disse? Paulo eu conheço, sei quem ele é, sei de onde ele vem, sei a quem ele serve. Mas vocês, judeus, eu não conheço não. Essa seita do judaísmo eu não conheço não. Está lá na Bíblia. O mesmo Deus de Paulo é o seu Deus. Diga glória a Deus. Então você, na força do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, não tem nenhuma ação diabólica que pode te vencer. Ele vai te sugestionar? Vai te dar sugestão. Na tua velha natureza aí, ela morreu? Não, ela está aí, né? Doidinha para se levantar. E aí o que você tem que fazer? Se revestir do Senhor, da força do seu poder, para não deixar essa velha natureza reaparecer. E aí você faz o quê? É a tua disciplina diária. Oração, leitura da palavra. Pô, Marcos, isso de novo, né? Jejum, busca do Espírito Santo, ora em línguas. Porque você orando em línguas, você vai estar fazendo o quê? Se revestindo.
e orando por coisas que você nem sabe que vai acontecer na tua vida. E aí eu pergunto, quantas vezes na semana você orou em línguas hoje? Não me responda. Espero eu que você orou os 7 dias aí, orou muito em línguas. Mas o inferno diz o quê? Não, é só na igreja que tem que falar em línguas. É só quando um pastor Marco lá está no reteté, está no óleo e fala umas coisas lá e eu fico, aleluia, né? E aí eu falo em línguas. Sofisma do diabo. Aí você fica como? Lutando com as armas humanas. Luiz, antes de orar, ele falou que as nossas armas não são... Você lembra, gente? O que a gente orou aqui antes? Que as nossas armas não são... Está em Coríntios, não é isso, Luiz? Essa passagem. Peguei essa arma ali. Minha arma não é essa. Olha as etapas. Está lá em Gênesis 3, de 1 a 6. O diabo vai atrair você, vai despertar em você o desejo para você cometer. Marcos, pequei. Ninguém peca da noite para o dia. A coisa começa, é um processo. Primeiro você é atraído, depois despertado, depois, se não resistir aqui, poderá ceder. Por isso que a gente leu lá o versículo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A tentação pode mostrar o pecado como algo atraente, mas nós devemos recusá-lo. Gente, pecar é ruim? Pode responder. Não. Não é ruim, senão ninguém pecava. E a gente precisa estar atento a isso. Porque o diabo não está com chifrão, não, ele nem tem chifre. Isso é mitologia. Ele é um espírito. Mas a tentação, ela vem e nos atrai, e a gente precisa estar em Cristo. Por isso vou dar mais um dever de casa para você. Leia o livro de Efésios. E você vai ter uma missão. Desde o capítulo 1, você vai ver lá tudo que você é em Cristo, pelo poder de Cristo, através de Cristo. Você vai ver essas palavrinhas lá. Em nome de Cristo. E você vai ver a autoridade que Deus ensinou a você, como igreja. Tudo que você pode realizar em Cristo. Em Cristo. Não é na minha força, não é na sua força, mas na força de Cristo. Ele venceu. E se ele venceu, você já é um vencedor. Diga aleluia. Então você não está aqui para ceder, como Eva e Adão cederam. Não. Você está aqui para ver esse processo e se revestir das armaduras de Deus. Quando a tempestade vier, o que você vai fazer? Arreda-te de mim, Satanás. E aí a gente já falou, né? Como vencer a tentação? Para ganhar tempo, né? Eu não vou ler tudo aqui, você vai ler em casa. Resista. É uma escolha. Você tem uma escolha.
Você pode escolher. A gente cantou na década de 80, 90 uma música, né? Eu quero é Deus. Lembra dessa música? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. É uma escolha. Eu preciso escolher. E aí eu conto com a ajuda de quem, gente? Jesus. Você e eu nunca mais estaremos só. Eu estarei convosco todos os dias. Você nunca vai estar sozinho. Marco, mas tem dia que parece que eu tô... eu sei. É o dia que o diabo está socando lá, mandando flecha, dardo, mandando flechão, flechinha, faca, punhal. Está doido para te nocautear e você tem que fazer o quê? Eu quero é Deus. Não vai me derrubar, não. Eu sou igual bambu. Eu envergo. Ele pensa que vai me derrubar, mas a cruz é meu alvo. O sangue dele me comprou. Eu não abro mão dele. Aí você vai vendo, vai no bambuzal que você vai ver. Ele vai voltando lá. Eu sou mais do que vencedor. Aí você começa, arreda-te de mim, Satanás. Sai da minha vida, sai da minha casa. Aí o bambu de novo volta, ó. Inteirinho de novo. É você. Agora é uma escolha. Porque Ele vai estar sempre te ajudando. Mas não esqueça, gente. Vigie e ore. Meninos. Cadê os meninos? Já estão aqui? Falta mais alguns ali. Você pode ficar de pé e ler essa conclusão comigo? Se você quiser ler, você é meu convidado. Teremos que praticar constantemente aquilo que aprendemos com Jesus diariamente. Enquanto estivermos aqui na terra, seremos tentados. Porém, assim como Ele venceu, nós podemos vencer também. Evite tudo aquilo que possa contribuir para uma queda e procure estar em contato com tudo que venha colaborar para o seu crescimento espiritual. E o que é esse tudo? Vou te dar algumas dicas. Hoje à noite tem Santa Ceia. Para você fazer o quê? E eu? Relembrarmos na renovação da nossa mente que nós ressuscitaremos, que nós estaremos para sempre com o Senhor, que nós estamos à mesa como filhos amados. Quinta-feira, Pastor Renato está pregando uma série maravilhosa. Você vem, poxa, mas eu venho cansado do trabalho, não importa, 1h30, 7h30 eu chego aqui. E aí eu venho e a palavra, os louvores vão me renovando, vão me fortalecendo. Eu sou aposentado, Marcos, eu estou livre terça-feira, de 8h30 às 9h30, antes de ir para o Guanabara fazer as comprinhas, para fazer o almoço. Venha orar. Muito pode a oração de um justo. Enoque era homem como nós, mas estava em fervente oração com o Senhor. Marcos, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar o pão de cada dia. Jesus sabe. Mas não esqueça, Mateus 6,33, ele nos orienta. Você não pode mais se distrair com o que é secundário. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
e todas essas demais coisas te serão acrescentadas. Como o Silvio Santos perguntava: você quer dinheiro? Uhul! Quem não quer? A Bíblia diz que riqueza está na sua mão esquerda, lá em Provérbios, e generosidade na sua mão direita. Se Ele te escolheu para você ter muito dinheiro, fique tranquilo, você vai ter muito dinheiro. E esse dinheiro vai ter um propósito: o reino de Deus. Você vai poder desfrutar? Você vai. Mas o propósito maior não é o seu bem-estar. É o reino, porque Ele sabe que você tem um dom. Em Romanos capítulo 13, 8 ali, vai dizer dos dons, e um dos dons, que não é somente o dom de profetizar, o dom, ele diz, o dom de contribuir. E aí você vai, o que é 1 milhão para mim? Renan, Juan, se Deus me deu 20 milhões, 1 milhão não é nada. Ele ainda não me deu não, eu quero, tá? Mas Ele não me deu não. Mas se Ele me der, 1 milhão para mim não é nada. Eu vou investir 1 milhão no reino de Deus e vou abrir igreja aqui na Zona Oeste pra caramba. Porque se eu invisto 1, Ele vai me dar 10. Você sabia disso? Porque se você é generoso, a generosidade vai fluir de você como um rio. Por que eu falei de dinheiro? É porque eu sei que dinheiro é muito importante para você. Família também é uma coisa muito importante, por isso que eu falei de família. Mas que você entenda que dinheiro, família, filhos ou qualquer outra coisa é secundário. A prioridade é Jesus. Que você pense nisso como discípulo. Porque aqui no meio, o vento bate. Aqui no meio as tribulações vêm. Aqui no meio a gente se sente às vezes só. Marcos, você se sente? Várias vezes. Mas eu sei que eu nunca mais estarei sozinho. É só algo da minha mente. É só um sofisma que vem do inferno para me afastar do meu Senhor. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Que você pense nisso, como discípulo amado de Jesus. E se porventura você estava distraído com qualquer tentação, uma enfermidade, um problema com o filho, um problema de saúde, você possa descansar no Senhor e crer que a sua vida está sendo cuidada por Ele. O que Ele espera de nós, estou firmado. Eu tenho um fundamento. A gente canta aqui uma canção, É nisto que eu creio, Jesus por mim morreu. Sou nova criatura, batizado em fogo. Quando vier essas lutas, você bota essas canções e canta e fala: Satanás, é nisso que eu creio. Eu não creio naquele diagnóstico, eu não creio na demissão que eu recebi do patrão, eu não creio nas propostas que estão dizendo, eu não creio nas mentiras que estão dizendo na economia, eu não creio, porque o meu dinheiro é abençoado, a minha vida é abençoada, eu sou justo. Leia o Salmo 1 em voz alta, declare a bondade e a misericórdia do Senhor, não abra mão daquilo que você é. E aí aquele vento como o bambu que estava tentando te envergar, você começa a profetizar e você começa: a conta entrou dinheiro? Não, mas a sua alma foi levando ao Espírito as palavras de vida, e você vai lá:
E glória a Deus, Jesus está no controle. Vou dando glória a Deus. Eu aprendi a ser grato ao Senhor. Eu aprendi a dar glória ao Senhor na fartura, na ausência de fartura, em todo tempo eu vou ser grato ao Senhor. Palavras do apóstolo Paulo, porque declarava a sua fé em Cristo Jesus. Que você saia aqui com essa unção, que você saia aqui com essa disposição, que nada te pare. Se o sistema te paralisou, você erga e diga: o sistema estava falido, pode estar falido, mas Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu não vivo para o sistema, eu não vivo para as religiões, eu vivo para Jesus. E aí você ergue a manga e começa a falar: eis-me aqui, Senhor. Você começa a dizer: eu posso tudo naquele que me fortalece. Você começa a orar pelos enfermos. Você começa a profetizar na sua rua a vida e o poder de Deus. Você entra na sua casa e declara cura sobre os enfermos. Você sai por essas ruas de Bangu declarando pobreza, miséria, espírito de destruição fora. Fora, 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 falências, fora, doenças, fora. Você chega ali no Albert, chega ali no São Mateus, estende as suas mãos e declara: a cura de Deus chegou no São Mateus, a cura do Senhor chegou no São Lucas, a cura do Senhor chegou. Você mora ali perto do Bangu 1, do Bangu 2, do Bangu 3, ou até trabalha lá. Você vai chegar amanhã e vai declarar: em nome de Jesus, esses presos receberão a renovação da mente. Essas mulheres serão transformadas pelo poder que sai das minhas mãos. Você é o educador, você é aquele que ensina e ministra. Você vai chegar nas suas escolas amanhã e vai estender as mãos sobre a vida dos seus alunos e vai declarar: havia sim um propósito de morte, havia sim um propósito de destruição, miséria, destruição de lares, destruição de famílias, mas eu estou ordenando agora: cativos são libertos, crianças cheias de traumas estão sendo libertas das correntes do diabo, estão sendo libertas do poder das drogas, do crack, da cocaína, da maconha, todos os espíritos destruidores, porque há poder na sua vida, há poder na minha vida. Não se acomode, porque essa é uma tentação do inferno, fazer você se conformar. Qual é a palavra que todo mundo diz, Juan, da sua boca? O Brasil não tem jeito, isso não vai melhorar não. Essa é a palavra, eu espero que ninguém aqui fale ela. Esse salário, meu Deus do céu, não dá pra nada. Orar pra quê? Bangu não tem jeito. Mas você está saindo daqui como discípulo, entendendo que são artimanhas do diabo para fechar a sua boca. Porque se você abrir a sua boca, a palavra de Deus declara: abre a tua boca e tá encherei. Você vai mudar o caos. Se tinha alguma empresa fechando em Bangu, você vai estender as mãos por essas portas que estão fechadas e vai declarar prosperidade, libertação financeira para o nosso povo. O Brasil não está falido, não. Estão querendo falir o Brasil, mas existe um povo que ora, existe um povo que clama, existe um povo que declara
que não tem inferno, não tem miséria, não tem corrupção. Xaracalarabaxê, porque existe uma igreja que ora. A prosperidade reina sobre esse Brasil. Uma terra fértil, uma terra abençoada, um povo cheio de fé. Esse povo é você, esse irmão é você. Um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora que levanta todos os dias crendo em Deus, crendo nas promessas de Deus. Não deixe mais as tentações paralisar. Você pode estar vendo com os olhos humanos coisas que você não gostaria de estar vendo, mas creia, creia. Como Ezequiel, você sai desse lugar, estenda suas mãos aqui, com o espírito de profeta, com o espírito de transformação. A pergunta que Deus fez a Josué, a Ezequiel, foi: poderão esses ossos reviver? Ezequiel estava no caos, economia falida, Jerusalém falida, reis corruptos, cheia de imoralidade estava Jerusalém, Israel, o povo se destruindo, miséria para tudo quanto era lado. Mas havia profeta em Israel, e existe profeta em Bangu. Existe uma igreja que é a voz profética de Deus. Essa igreja é você, e é nessa unção que Deus te convida a sair e a povoar o céu por Bangu, a povoar o céu na tua casa, a povoar o céu na tua empresa, a povoar o céu aonde você foi plantado por Deus. Comece a fazer isso, e eu posso declarar: você vai ver novos sonhos se realizando, novas realizações acontecendo, pessoas se convertendo, um derramar do Espírito Santo queimando a igreja. Que você saia com essa perspectiva e que você nunca mais seja paralisado por nenhuma tentação que tentou te paralisar. Não abandone, essa canção que a gente vai cantar. Saia cantando aqui essa canção. Espírito Santo, Tu estás dentro de nós. Eu clamo a Ti em nome de Jesus. Encha-nos vasos de barros. Encha-nos da autoridade que vem do alto. Não deixa ninguém se distrair mais. Batiza, Senhor, com fogo a igreja de Bangu. Encha, Senhor, as nossas vidas com a sabedoria que vem do Teu trono. E que possamos, ó Deus, estar como aquele Neemias, com a colher de pedreiro na mão, trabalhando, como Esdras, com a colher de pedreiro trabalhando, mas com a nossa boca profética, declarando as verdades de Deus. Que Bangu tem jeito, que o município do Rio de Janeiro tem jeito, que as comunidades de Bangu têm jeito, que esse país não vai ser inundado pela corrupção, nem pela destruição, porque há poder no nome de Jesus. E enquanto a igreja estiver na terra, Satanás, você não tem legalidade. A igreja é vencedora. A igreja está com Cristo. A igreja reina nessa terra. E nós saímos daqui nessa unção. Nós saímos daqui nessa autoridade. E não vamos abandonar. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu não